Quando eu era criança, era assim, eu tenho um irmão mais velho, que infelizmente já morreu, e depois veio eu, e depois veio a minha irmã mais nova. Aí naquele tempo, quem ia para a rua era o meu irmão. Eu achava aquilo estranhíssimo. Eu digo, como? Não, as meninas ficam em casa e os meninos saem. E meu irmão era um azogue. Teve um dia que ele brincou lá num morro que ficava em frente da cidade, de repente ele chegou correndo em casa e o morro estava pegando fogo. Aí a minha mãe disse assim, tem alguma coisa a ver com o seu irmão isso. Acho que eles jogaram lá, fizeram uma fogueirinha no mato e o negócio se alastrou e tal. Mas ele brincava com, na verdade, o dono da montanha, né, que era o dono do terreno, era o filho dele. E realmente tinha sido eles que aprontaram. Bom, mas aí, como a gente ficava muito em casa, eu lia muito história em quadrinhos. E depois eu vi que tem tudo a ver com o cinema, né? Porque a história em quadrinhos você vai montando visualmente, né, a sua história. Não é só uma história, é uma história visual. E aí eu ficava animada lendo as histórias, olha para ela, olha para você. Ficava animada lendo as histórias, resolvi escrever minhas próprias histórias. Mas como eu não sabia desenhar, aí naquele tempo era papel fino, então tinha um pedacinho. Aí eu desenhava, copiava, né, das histórias em quadrinhos, copiava aqui, depois copiava de um outro pedaço, e ia montando a minha história. E depois eu fazia minha irmã e meu irmão representarem, né, aquelas histórias que eu inventava. Aí depois eu cresci e a minha mãe disse, bom, profissão de menina é professora, que é uma profissão ótima, você vai ser professora primária, que naquele tempo ganhava um dinheirão, né, do governo, era um cargo público, né? Então você faz um concurso e depois você vai ter um emprego para o resto da vida, se aposenta com 40 anos, é o melhor, minha filha. Não precisa lidar num escritório com homens, entendeu? Você vai lidar com as crianças. Aí eu tive que fazer um instituto de educação. Não é que eu não gostasse, não, mas era uma coisa que a educação da época fazia isso. Aí eu fiz um instituto de educação, que era lá na Tijuca, e depois consegui dar aula 2 anos. Uma em Campo Grande, que eram umas crianças da 5ª série, e depois em Bangu. E aí eu falei, isso não vai dar certo para mim. Aí resolvi ir para a faculdade. Resolvi ir para a faculdade fazer ciências sociais. Foi aí que eu conheci todo mundo, né? A faculdade era um lugar cheio de, como é que se diz? De discussões, aí todo mundo lia Simone de Beauvoir, então a gente já naquele tempo a gente fez um grupo de mulheres para discutir a situação da mulher, vê se eu aguento, com os livros da Simone de Beauvoir. Tinha acabado de sair O Segundo Sexo, aí tinha Sartre, aí eu conheci o Arnaldo Jabor. Pela primeira vez no Brasil, os movimentos de mulheres vão elaborar coletivamente
um documento que expressa a visão de conjunto da situação da mulher no país. Estaremos durante esses 4 dias debatendo, propondo, ampliando conhecimento sobre nós mesmos e sobre as realidades das mulheres das diferentes regiões do Brasil. Desde a reivindicação que nasce de uma realidade particular até aquela que exprima o conjunto das necessidades das mulheres brasileiras. Era aquele tempo complicado, todo mundo queria ir embora do país, né? Isso qual ano que era? Final dos anos 60. E aí eu falei, vou me embora também. Todo mundo queria ir embora para Paris. E eu tinha uma amiga que o irmão dela estava na Bélgica, estudando, não me lembro mais o que ele estudava, acho que era economia. Aí eles disseram, vocês deviam vir para cá, que é mais calmo. Paris é muito agitado, é muito caro. Aí nós fomos para a Bélgica. Aí, no meio do caminho, surgiu essa ideia de estudar cinema. E aí a gente se informou, então tinha uma escola estatal em Bruxelas que custava assim $50 por mês. Por mês não, desculpe, $50 por ano. E aí eu me matriculei. Então quando eu cheguei lá, antes a gente tinha uns amigos em Paris, né? Aí lá em Paris disseram assim, vocês querem estudar cinema? Um bom curso de cinema é montagem, que é bom para mulher, que é uma coisa feminina. Isso na França daqueles tempos, né? Aí eu me matriculei no curso de script e montagem. Na verdade, eu queria fazer direção, né? Mas como disseram que era uma coisa muito própria da mulher, fazer edição, eu achava também bonito aquela moviola e tal, aí me matriculei nesse curso. Aí o mais interessante é que 6 anos depois, o curso durava 4 anos. Eu voltei para o Brasil depois de 6 anos na Europa. Quando eu cheguei aqui, montagem, isso não é coisa de mulher, você está louca? Não, só tem uma montadora, eu acho, em São Paulo, esqueci até o nome dela. E depois um diretor de cinema disse assim, Eunice, como é que eu vou ficar sozinha numa sala escura com você? Porque a moviola você ficava com tudo escuro, né? Só tinha aquela lâmpadazinha assim em cima e você ficava no escuro, editando, né? Então, aí eu achei graça, ri muito, mas não prestei atenção nisso e fui fazer montagem. Aí eu montei Os Doces Bárbaros, né? Com João Tobi Azulay, Corações a Mil, que ele fez sobre o Gilberto Gil, O Mágico e o Delegado. Trabalhei na montagem. Temos hóspedes. Cuidado com as malas, isso é precioso, cuidado. Cuidado, isso. E aí eu dirigi com essa minha amiga que estudou cinema também na Bélgica, Regina Veiga, e depois ela achou muito difícil a profissão, aí foi ser professora. Mas eu dirigi 3 filmes junto com ela. Um era com Choro e Tudo na Penha, que era o pessoal que tocava chorinho num barzinho lá em Vila Isabel. Não, que Vila Isabel? Na Penha Circular, com Choro e Tudo na Penha. O segundo foi o Ana Letícia, que era uma gravadora, inclusive amiga minha, e tinha ganho um prêmio com as gravuras dela, e eu fiz um filme sobre ela. E o terceiro foi o Só no Carnaval, que eram os homens que se vestiam de mulher e dizia que aquilo acontecia só no Carnaval. Esse ganhou prêmio até na Iugoslávia, esse dos homens. O filme, não sei por que as pessoas adoravam.
Agora, acontece o seguinte, o problema da impressão, o problema de você trabalhar com metal, do metal ser um material rígido, que você tem que gravar, você tem que destruir, no fundo. O gravador destrói a chapa lisa, quer dizer, enquanto ele não destrói aquela chapa, ele não está contente. Então é uma luta permanente do artista, do artesão, do gravador, contra um material frio, que você então tenta dar a ele toda uma densidade, tenta dar a ele toda uma vivência, toda uma tortura que ele não tem. Ele é uma coisa muito rígida. Começou com os curtas, né? Aí depois eu comecei a conseguir dinheiro na Embrafilme. O primeiro que eu fiz maior foi A Rocinha Tem Histórias, que foi um projeto apoiado pela Embrafilme e distribuído para os cinemas, porque a gente juntava, era um média-metragem, e antes eu colocava um curta ou 2 curtas e fazia uma sessão de 1 hora, entendeu? E passou no Estação Botafogo, Rocinha. Ah, era essa foto que eu queria achar, que estava lá, Rocinha Tem Histórias no Estação Botafogo. Esse filme foi muito marcante porque eu descobri no jornal. Eu abri o jornal, naquele tempo era o Jornal do Brasil, né? E tinha uma reportagem no 2º caderno sobre como tinham feito escolas comunitárias na Rocinha, porque era uma população de 200 mil habitantes, tinha 1 ou 2 escolas. Acho que eram 2 escolas públicas para todo mundo. Então os moradores viram que era impossível os meninos aprenderem alguma coisa com essa limitação de escolas. E quando eles vinham para as escolas fora da Rocinha, não conseguiam vaga, né? Porque eram escolas na cidade e eles ficavam sem conseguir. Então fizeram um projeto de fazer dentro da Rocinha as próprias escolas comunitárias, entendeu? Aí eu achei aquilo interessantíssimo e resolvi fazer um projeto e comecei a ir lá, conheci as professoras, entendeu? Aí colocava na Embrafilme, a Embrafilme me deu dinheiro para fazer o filme. E depois distribuía. A Embrafilme era um sucesso por isso, porque além de ajudar a produzir, também distribuía, entende? Era produtora e distribuidora. Porque antes aqui era super parado, não tinha nenhum desenvolvimento de escola. Então, a partir desse trabalho, nós iniciamos, era um trabalho comunitário. Então, a partir desse trabalho comunitário, começamos a trabalhar com criança. E a gente fazendo uma pesquisa no morro, a gente viu a necessidade de muitas mães que não tinham possibilidade de levar as crianças para a escola pública, porque não tinha dinheiro, porque trabalhava, não tinha condições de levar o filho, então o filho ficava abandonado na rua. Então nós criamos essa escola comunitária para minorar a situação das crianças que viviam abandonadas, né? E daí para frente eu consegui, fui indo, aí fecharam o Embrafilme em 92, né? Collor, né? Collor de Mello. E aí eu me virei para o pessoal das organizações não governamentais, entendeu? Então eu fiz, aí comecei a fazer filmes, aí foi, depois da Rocinha, quer dizer, o meu interesse era fazer filmes com assuntos sociais, né? Sempre foi assim um pouco para discutir por que essas pessoas estavam alijadas da sociedade, que sociedade é essa que a gente vive, né? E daí eu fui me aproximando também do movimento feminista, desde os anos 70, né? Onde se dizia o pessoal é político. Achei aquela frase maravilhosa. O pessoal é você se colocar na sua situação. Quem é você? Né? Eu sou um homem. Ah, bom, então peraí. Então eu tenho, dentro dessa sociedade, eu tenho tais e tais, né? Ajudas, privilégios, ataques. Eu sou mulher. Ah, bom. Então o que acontece? Ah, tem um papel para você dentro dessa sociedade patriarcal. Então,
É aí que a gente vai atuar para melhorar isso, para modificar isso. Assim como eu achava muito bom também melhorar a situação das crianças que não sabiam ler nas favelas, aí essa frase entrou em mim e eu comecei então a fazer filmes sobre a situação das mulheres. Situada entre o Leblon e São Conrado, a favela do Vidigal abriga pelos sinuosos caminhos que cortam seus morros um expressivo e diverso contingente humano. Tão variado quanto de qualquer comunidade, esse grupo tem seus heróis anônimos, gente que mudou e aperfeiçoou corajosamente suas vidas, num exemplo quase inacreditável de trabalho, tenacidade e perseverança. É o caso de duas mulheres, Jovina e Marlene, ambas vindas do campo, ambas domésticas. Duas gerações, mas o mesmo espírito indomável de quem decide construir o próprio destino. No caso delas, construtoras literais também das casas que habitam. Marlene aumentou a sua e Jovina, com o dinheiro economizado e a ajuda dos filhos, construiu aquela em que mora, a dos outros membros da família e até mesmo a estreita e íngreme rua a Joaquim Rufino. Foi o Godard que falou que o documentário também é uma ficção, né? Porque não é a realidade em si, é um filme que você criou a partir daquela realidade, né? Então eu li a história da Rocinha, aí aquilo foi interpretado pelo diretor, que no caso sou eu, e você, dentro daquilo, você cria, você faz as pessoas no fundo representarem, né? Mesmo as próprias pessoas que não são atores nem atrizes. É interessante isso. E também tinha uma outra razão. Era tudo mais barato você fazer um documentário, né? Porque uma ficção era uma produção mais cara, você tinha que pagar os atores, tinha que, né? Tem o roteirista, é uma produção mais cara. Mas aí, mesmo assim, eu fiz com a Joana Fon, né? E a minha irmã. Chamava-se Tempo de Ensaio. Também era já uma peça de teatro, não sei se você viu. É uma peça de teatro que as pessoas iam discutir o papel da mulher na sociedade. E aí durou, isso foi fotografado pelo Edgar Moura, aí durava assim também 25 minutos. Onde é que tá a aspirina, hein, Marta? Não sei, acho que acabou. Diabo de mulher, nunca sabe onde está nada. Marta, você tá tomando pílula? Escondido de mim, é? Não, eu acho que não. Como acha? Ou tá ou não tá? O que é que está fazendo essa gaveta, hein? Meu Deus. Não adianta chamar por Deus. Ele também é contra a pílula. Luiz, a gente precisa ter uma conversa muito séria. Nós já temos 3 filhas lindas. Tudo mulher. Nossa, não dá. Eu posso falar? Tá bom. Não falo mais. Quando a gente casou, você queria ter um filho. Eu parei tudo e tive a Lígia. Aí você quis tentar um menino. Nasceu a Ana, depois a Paula. Agora eu não quero tentar mais nada. Pode parar. Pode parar. Pode parar. O que tá vendo, Marina? Henrique! Oi. Dá luz de serviço. 5 minutos pro café. Beth! Providencia o café. Vai, anda. E seus filmes já passaram em qual país, assim? Passaram em festivais nos Estados Unidos, Nova York. Já ganhei prêmio lá em New York Festivals. Menção honrosa para o filme que eu fiz sobre as prostitutas. Amores de Rua, né? Passou na França, passou na Bélgica, passou no Canadá, passou na Argentina, ganhei um prêmio na Argentina. Eu mandei o Amores de Rua para um festival em Buenos Aires, aí daqui a pouco eu abro o jornal assim e ganhou um prêmio. Falei, sou eu. Quantas vezes você já me disse
disse que não queria meu amor. Eu escutava tudo calado, mas por dentro morria de dor. Quantas vezes eu falei, faça alguma coisa, meu amor, para nosso amor não se acabar. E foi você quem terminou. Como eu entrei na faculdade para estudar ciências sociais, já era uma vontade, né, de entender o mundo de uma maneira de... Por que existem privilegiados e existem, né, pessoas que precisam um incentivo para viver, para aprender, né? Sempre foi esse meu lado social, sempre me interessou. E aí depois, quando eu me interessei pelo assunto da mulher, também tem a ver com tudo isso. Porque dentro de uma sociedade patriarcal, como é que você vai fazer a mulher ter um papel mais relevante? Eu acredito que uma coisa muito séria está acontecendo no mundo todo e que isso tem a ver com o surgimento de uma nova força social, que é a força da mulher. Eu acho que isso é um fenômeno que ocorre no mundo todo, um fenômeno desse tempo. Então a gente percebe, a gente mulher percebe isso. Qual é o papel que nós temos, qual a importância que nós temos em conseguir algumas viradas, conseguir umas mudanças nesse sistema que aí está, extremamente desumano, extremamente devorador. Então eu acho que nós somos força social. Agora é preciso que essa força social se transforme em força política, senão a gente não chega nunca. Então a mulher brasileira hoje é uma força social, mas no entanto ainda é uma força política muito pequena. E é por isso que nós estamos mergulhando nesse universo político, tentando ver se a gente cresce, traduz essa força social em força política. Bom, aqui no Brasil, quando eu comecei a fazer os filmes, tinha duas diretoras, né? Era a Ana Carolina, que era muito minha amiga, e a Tezuka Yamazaki, né? Que eram as duas que faziam longa-metragens, né? A gente, tem isso também, as mulheres cineastas, quando começavam, faziam muito curtas e médias. Então tinha duas diretoras naquele tempo que faziam longa-metragem, era a Ana Carolina e a Tezuka Yamazaki. Você tinha esse desejo de fazer longa também? Também. Eu tenho 2 longas, né? Mas o interessante é que na década de 80, a gente começou a se reunir. E a gente fez um coletivo de mulheres de cinema e vídeo. E tinha a Vera de Figueiredo também, com quem eu trabalhei, que ela fez o Samba da Criação do Mundo. Primeiro ela fez Feminino Plural. E era muito interessante, a Vera Figueiredo, ela tinha um auxílio, tinha uma ajuda do pai. O pai ajudava ela a produzir. Então, Feminino Plural. E o Samba da Criação do Mundo, eu fiz uma parte da montagem. Yakalá, Yadetá, Yanassô, com muito axé, vamos contar para vocês como o mundo se criou, na tradição Nagô. Começou, entende? As mulheres, quer dizer, tinha a Ana Carolina e a Tezuka, depois o grupo, como é que se diz? Mais mulheres começaram a querer fazer filmes, né? Sem falar na Helena Solberg, que também fazia, porque ela estudou cinema em Nova York, morou lá, então tinha toda uma... Porque essa discussão das mulheres atuarem mais no ambiente de trabalho vem dos anos 70, né? Que é a segunda onda do feminismo, né? A primeira foi a luta pelo voto, né? Nos anos 30. Então, desde os anos 70, lá nos Estados Unidos, já começava essa discussão de que as mulheres tinham que dirigir os próprios filmes, entendeu? E aqui a gente conseguiu, nos anos 80, fazer o Coletivo de Mulheres de Cinema e Vídeo do Rio de Janeiro. Aí até os paulistas falaram, e nós vamos fazer um aqui também. Os paulistas fizeram outro lá. Mas aqui, no início, participava todo mundo.
Helena Souber, Ana Carolina, a Tezuka Yamazaki, a Lúcia Murat, todo mundo vinha, entende? E de repente foi diminuindo, e... Eu fiz curso de letras neolatinas em Porto Alegre, na PUC, o curso de bacharelado, e depois fiz licenciatura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Dirce era uma mestra no ensino da literatura, mas ela chegou a ser uma grande professora de literatura, porque ela foi, desde a sua formação, desde a sua origem, uma grande educadora. A partir do exemplo, enfim, da inspiração que vinha de casa, o pai e a mãe eram educadores. O pai, o professor Lafayette, dirigia o Instituto Lafayette Masculino no Toc Lobo, e a mãe da dona Dirce, a professora Alzira, dirigia o Lafayette feminino lá na Conde Bonfim, na Tijuca, perto da Praça Sans Penha. Existe, eu acho, dentro do nosso mundo cinematográfico, essa história de como você vai produzir, né? Porque ou você produz ou então você dá para uma empresa maior, né? A sua história para eles produzirem. Mas, em geral, essas empresas maiores querem produzir as próprias histórias. E os nossos projetos, meus e de muita gente, né? Chamados independentes, são projetos assim não muito comerciais, digamos, né? São projetos assim mais de reflexões, como é que vai ser o mundo do futuro, quem somos nós, né? Então, como a gente é considerado independente, você tem que trabalhar com poucas verbas, né? Então, essa sempre foi a minha, como é que se diz? O meu caminho, né? E com essas poucas verbas, eu acho que eu consegui fazer muita coisa, entendeu? E eu fico contente porque esses filmes têm uma reflexão muito grande, que é o que me interessa